Quero, ocupando a tribuna desta casa, no início dos trabalhos, saudar e cumprimentar a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Senado, também aos ouvintes da Rádio Senado, bem como a todos os que estão presentes neste plenário, cumprimentando especialmente a prefeita Luzia Coppi, do município de Camboriú, no estado de Santa Catarina, ela que está hoje em Brasília para reivindicar e apresentar projetos de interesse do seu município junto aos órgãos federais. E certamente merecerá atendimento, uma vez que sua administração executa um grande trabalho naquele município e também apresenta projetos que são muito relevantes e de interesse da comunidade. Ocupo esta tribuna, senhor presidente, alarmado com a situação de conflito que está se desenhando na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, sede de um dos maiores portos de nosso país e o maior polo da indústria de pesca brasileira. O governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, está em rota de colisão com a indústria pesqueira catarinense e nacional. Os trabalhadores, para se fazerem ouvidos, estão considerando seriamente a possibilidade de promover uma manifestação que pode levar ao fechamento da barra do rio Itajaí-Açu, um dos grandes rios catarinenses e que exatamente serve de local para o funcionamento do Porto de Itajaí e do Porto de Navegantes. Visualizem, senhoras senadoras, senhores senadores, nobres colegas, centenas de embarcações pesqueiras trancando literalmente a entrada do rio Itajaí-Açu, que é uma estreita faixa de água e que se constitui no único acesso para o Porto de Itajaí, o maior de Santa Catarina, e também para o Porto de Navegantes, que fica na margem oposta do mesmo rio. Isso significaria a paralisação de todas as atividades desses dois portos. Os gigantescos navios cargueiros de todo o planeta, que diariamente recebem produtos naqueles portos, seriam impedidos de atracar. Os produtos da agroindústria catarinense teriam sua exportação interrompida e os prejuízos à economia seriam multiplicados exponencialmente. A origem de todo esse conflito está numa decisão extemporânea e arbitrária do Ministério da Agricultura, que, sem qualquer consulta ou mesmo qualquer aviso prévio ao setor pesqueiro, no dia 10 desse mês de maio, cancelou unilateralmente a rotulagem dos produtos industrializados à base de misturas de diferentes espécies de peixes. E fez isso por intermédio de um simples memorândum, coisa que não se pode aceitar e nem admitir na administração pública e muito menos num setor tão expressivo da economia brasileira. Trata-se, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, de uma categoria de produto que é produzida industrialmente há mais de 3 décadas, seguindo rigorosamente todos os padrões sanitários e de qualidade, e que hoje representa cerca de 40% do volume total de produção da indústria pesqueira do Brasil. Esse produto, conhecido como mistura de peixes, é o mais comum na mesa do brasileiro, por ser também o de menor preço para o consumidor. Ele é fruto da pesca de arrasto, que recolhe diariamente em nosso mar toneladas de peixes de 120 espécies diferentes. Repito, esse produto é legalmente produzido e comercializado há mais de 30 anos, senador Mozarildo. E agora, depois de 11 anos no poder, o governo petista decide, da noite para o dia, proibir sua venda. Essa medida
vai causar prejuízo mensal de 100 milhões de reais para a indústria pesqueira catarinense. E pior ainda, deve causar o desemprego de cerca de 24 mil trabalhadores apenas em Santa Catarina. E afetará também, e seriamente, o Rio Grande do Sul, da nobre senadora Ana Amélia Lemos. Notem, senhoras e senhores, que não há nenhum motivo de saúde, nenhum motivo sanitário ou nutricional para essa proibição. O Ministério da Agricultura simplesmente alega que a mistura de peixes talvez possa ferir o direito do consumidor, pois o rótulo do produto não indicaria com precisão quais espécies e em qual quantidade estariam no conteúdo de cada embalagem. Só para dar um exemplo para Vossas Excelências, se um cidadão for a um mercado, a uma peixaria, e comprar 1 quilo de filé de linguado, por exemplo, ele vai pagar R$ 25,00 o quilo. Se ele comprar 1 quilo da mistura de peixes, ele paga 8. Portanto, ele pode escolher, ou paga 25 ou paga 8. O produto linguado está escrito no rótulo, filé de linguado. O produto que é a mistura de peixes está escrito mistura de peixes. E ali tem vários tipos de peixes das 120 espécies que são pescadas. E naquele pacote de 1 quilo de mistura, todos eles são processados, todos eles são limpos, todos eles são higienizados, todos eles têm as proteínas e têm todos os nutrientes que o linguado tem, apenas tem outro gosto, tem outra composição em termos de paladar, etc. e tal. Portanto, eu preciso repetir, essa medida vai causar um prejuízo mensal de 100 milhões de reais para a indústria pesqueira catarinense e pode gerar 24 mil desempregados em meu estado e também no Rio Grande do Sul. Notem, senhores, que o Ministério da Agricultura passou a exigir que cada embalagem de mistura de peixes indique a exata quantidade de cada espécie presente em sua composição. A indústria de pesca argumenta que o processo de industrialização desse produto hoje é altamente automatizado, sendo impossível a separação das espécies de pescado. Ainda é necessário frisar que dentre as 120 espécies que compõem esse produto, chamado mistura de peixes, existem espécies que têm uma quantidade maior e outras que têm uma quantidade menor. É muito difícil você botar no mesmo pacote a especificação exata de quanto tem de um tipo de peixe e quanto tem de outro. É impossível fazer isso. E se fosse feito manualmente, o preço aumentaria várias vezes e não teríamos mais um produto acessível às classes de renda menor. O mais grave, senhor presidente, é que a indústria já avisou que, mantidas as novas e draconianas exigências do Ministério da Agricultura para a mistura de peixes, as empresas serão forçadas a abandonar sua produção, pois esta deixará de ser uma atividade economicamente viável. Concentrarão seus esforços em outros produtos da pesca, que lhes garantam um mínimo de rentabilidade. A corda irá arrebentar no lado mais fraco, o lado dos pescadores. Esses trabalhadores que passam mais dias de suas vidas no mar do que em terra, com suas famílias, para garantir seu sustento e também para levar alimento à mesa de todos os brasileiros. Uma embarcação pesqueira de arrasto fica em alto mar por cerca de 25 dias a cada ciclo de pesca. E eu vou precisar, senhor presidente, mais 2 minutos para poder concluir meu pronunciamento. Isso significa que centenas de barcos que saíram ao mar antes da proibição, no último dia 10, ainda estão pescando em nossa costa e estão recolhendo um produto que hoje não tem mais valor comercial. A indústria vai comprar esse produto por respeito aos contratos. No entanto, novos pedidos não são mais feitos para os proprietários das embarcações e, obviamente, o desemprego virá. Na prática,
desde a controversa decisão do Ministério da Agricultura, nenhum barco de pesca de arrasto está saindo ao mar. Estão todos aguardando uma solução para o problema. Nisso, a insatisfação vai crescendo, a insegurança aumenta, os ânimos vão ficando exaltados, as atitudes extremas ficam mais próximas de serem adotadas pelos dirigentes das entidades de classe, das entidades representativas da cadeia produtiva. E a atitude mais extrema seria o fechamento da barra do rio Itajaí-Açu pelos barcos de pesca, provocando a completa paralisação das atividades nos portos de Itajaí e Navegantes. Independente de quem tenha ou não tenha razão, esse é um risco que não pode ser desprezado. Nosso país vive um momento de conflagração, de diárias manifestações de diferentes categorias e grupos de pressão. Nesse cenário, é natural que os pescadores de Itajaí acreditem ter o direito de lançar mão de quaisquer meios que tenham à disposição para defender seus interesses. Ainda mais quando trata da manutenção de seus empregos. Senador Paim, Vossa Excelência, que tanto defende os empregos, tenha certeza de que vamos ter mais de 20 mil demissões em Santa Catarina por causa de uma portaria, por causa de um memorando do Ministério da Agricultura. Precisamos a todo custo desarmar essa bomba, que fica mais perto de explodir a cada dia que passa se os pescadores fecharem a barra do rio Itajaí-Açu. A culpa será exclusiva do Ministério da Agricultura e do governo federal. O ministro da Agricultura, senhor Neri Geller, precisa revogar imediatamente a proibição da produção desse produto chamado mistura de peixes, da forma como que era até o início deste mês, retornando à forma. É preciso dar um passo atrás para discutir o assunto com profundidade, antes de se tomar qualquer decisão. Sugiro que o governo revogue essa decisão e convoque uma audiência pública para discutir o assunto. Não há problema na discussão. Se o governo não fizer essa providência, eu mesmo vou solicitar que no Senado se faça na Comissão de Assuntos Sociais ou na Comissão de Assuntos Econômicos essa audiência. Nós precisamos evitar o fechamento do porto ou dos portos, nós precisamos evitar as demissões e precisamos aproveitar o inverno para fazer a pesca, porque agora é que temos a maior quantidade de pescados disponíveis para serem capturados. É preciso que o governo federal tome uma decisão imediata, não leve mais tempo para resolver esta questão. Eu diria ainda, senhor presidente, que é preciso que o governo converse mais entre ele mesmo. O Ministério da Pesca conhece o assunto. O ministro esteve em Santa Catarina, o ministro Eduardo Lopes, foi informado, prometeu solução, mas o Ministério da Agricultura não resolve. Ou seja, o ministro da Agricultura não ouve o ministro da Pesca. O ministro da Pesca não tem força junto ao governo e junto ao Ministério da Agricultura. Neste governo tem ministério de mais e conversa de menos. Cada ministério é uma ilha, cada ministério tem sua própria regra, não funciona, não resolve os problemas do país. Nós estamos aqui para pedir providências, mas se elas não forem adotadas, nós vamos voltar a falar do assunto. A situação é gravíssima. E eu quero pedir, senhor presidente, que a providência seja tomada. Estamos diante de uma situação muito grave. O governo federal não pode se dar ao luxo de ser inerte. Precisa agir com urgência, cancelar a decisão do Ministério da Agricultura e evitar mais uma situação caótica em nosso país. Se não o fizer, será responsabilizado por empregos, que querem apenas a oportunidade de trabalhar e de produzir. Muito obrigado.